Muito bom dia, amado e amada de Deus. Celebramos hoje, nesse dia 28 de abril do ano de 2013, o quinto domingo do tempo da Páscoa. E nós temos hoje, como muitos têm pedido, que a gente ajude um pouco na reflexão diária da palavra de Deus, nós temos hoje a sequência das coisas que vem acontecendo desde que Jesus ressuscitou. E temos hoje, especialmente na primeira leitura, algo que, tão como todas as outras vezes em que lemos os Atos dos Apóstolos, os acontecimentos extraordinários do Senhor diante das pessoas que conviveram com Ele e a partir das pessoas que conviveram com Ele. E aqui surge o exemplo exatamente de que nós fazemos parte de um grupo que é chamado o grupo dos terceiros, não é? Porque nós não convivemos com o Senhor, nós não convivemos com aqueles que conviveram com o Senhor, mas nós cremos, e nós cremos pela fé. E é a fé que nos une justamente aos Atos dos Apóstolos, que, quando São Lucas escreveu, pretendia justamente anunciar aquilo que continuava a acontecer mesmo após a partida definitiva do Senhor na sua ressurreição. Ainda não celebramos a ascensão, mas os Atos dos Apóstolos foi um livro escrito após a ascensão do Senhor, após o Pentecostes. São os atos que acontecem justamente a partir do momento em que os discípulos, os amigos do Senhor, aqueles que se encantam pelo Senhor, começam a anunciar e a revelar o Senhor àqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. É interessante porque hoje, na primeira leitura, nós temos lá: os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor em que haviam acreditado. Eles designaram, aqueles primeiros designaram aqueles que deveriam, presbítero quer dizer ancião, aqueles mais experientes, que deveriam anunciar, que deveriam revelar, que deveriam continuar a falar do Senhor àqueles que ainda não o conheciam. E é muito perspicaz a maneira como São Lucas escreve: eles os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Por isso, amado e amada de Deus, é preciso que você se pergunte e que você responda: em que Senhor você tem acreditado? Quando nós acreditamos no Senhor de mágicas, no Senhor que apenas opera milagres, nós não acreditamos no Senhor da vida. Porque o Senhor da vida é aquele que fala nos acontecimentos, é aquele que nos fala na história, é aquele que nos revela nas nossas fragilidades, nas nossas pequenas insanidades, a capacidade de continuar a crer, porque sabemos que o Senhor é aquele que vai nos renovar, nos restaurar, nos dar força, porque o Senhor é aquele que não escolhe exatamente os melhores, os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais sabidos, mas o Senhor escolhe aqueles que muitas vezes são frágeis, mas Ele capacita e dá condições para que aqueles que são escolhidos por Ele sejam capazes de levar a cabo a missão de instalar o reino de Deus já aqui na terra, preparando a eternidade que virá depois que todos nós nos encontrarmos face a face com o Pai. A segunda leitura de hoje do livro do Apocalipse, aliás, temos acompanhado o livro do Apocalipse na segunda leitura, nesse tempo pascal, é algo que sempre me provoca, porque está intimamente ligado àquele Senhor ao qual eles haviam acreditado lá na primeira leitura, e depois estará intimamente ligada ao Evangelho. Porque São João escreve assim no Apocalipse: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Amada e amada de Deus, a nossa fé se baseia exatamente na ressurreição. E o que é a ressurreição, senão o ato mais concreto de fazer novas todas as coisas? O Senhor renova, o Senhor restaura, o Senhor começa de novo a cada instante e nos dá a oportunidade de começar de novo a cada instante, de fazer novas todas as coisas a cada instante. E nós não podemos abrir mão disso, porque quando nós abrimos mão disso,
nós efetivamente abrimos mão da essência daquilo que nós acreditamos, daquele Deus no qual os apóstolos acreditaram quando São Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos. E quando Deus fala que faz novas todas as coisas, é exatamente para dizer aquilo que o próprio São João vai escrever no seu evangelho que nós ouvimos na liturgia de hoje, que diz assim: Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é, pois, amada e amada de Deus, a grande novidade. Eis que faço novas todas as coisas, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esta é a grande novidade. Nisto conhecerão os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados e amadas de Deus, o nosso coração é rancoroso, o nosso coração é duro, o nosso coração às vezes adoece, o nosso coração é difícil. Mas se nós tivermos a capacidade da fé, se nós tivermos a espiritualidade que brota exatamente da ressurreição, do amor de Cristo por nós, nós seremos capazes, amados e amadas de Deus, de sermos verdadeiramente reconhecidos como os discípulos do Senhor, porque Ele próprio afirma: nisto sereis reconhecidos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Amada e amada de Deus, nesse quinto domingo do tempo da Páscoa, do ano da graça de nosso Senhor de 2013, que o Senhor Jesus dê a cada um de vocês, pela força do Espírito Santo, pela generosidade do Pai que nos criou, a graça e a força de compreender o que significa amar-nos uns aos outros. E eu afirmo, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Deus no qual nós acreditamos, o Deus que se revelou a cada um de nós, que faz novas todas as coisas, de fato deseja, anseia que nós sejamos capazes de amar profundamente o outro, de respeitar profundamente o outro. Faça esse exercício, amado e amada de Deus, e que o Senhor vos ajude e vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.